Olá, estamos aqui mais uma vez juntos nessa quarentena e hoje eu quero ler para vocês Lucas 24, eu vou ler a partir do verso 13, que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Jesus tinha acabado de ser crucificado, tá? E as mulheres da Galileia, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Joana, já tinham visto que Jesus não estava mais no túmulo. O anjo já tinha falado com elas que Jesus tinha ressuscitado e elas já haviam contado para os discípulos. Voltando aqui para o nosso texto, verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que tanto debatem enquanto caminham? Jesus era hilário, adoro. Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Tudo isso aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo, hoje bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então, Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já está tarde. E Jesus foi para casa com eles. Enquanto estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Aí a Bíblia continua a história. Eles saem correndo dali, vão ter com os outros discípulos e falam: olha, Jesus apareceu. E eles falam: é verdade, ele apareceu para Pedro também. E nesse fuzuê deles, Jesus aparece de novo e fala: paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, achando que Jesus era um fantasma. Aí Jesus fala: por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos, vejam meus pés, eu sou o mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne e osso, e como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhe as mãos e os pés. E a história continua, é uma história muito linda. E no final, quando eles finalmente cai a ficha de que Jesus tinha ressuscitado, Jesus os abençoou e foi assunto ao céu, e aí os discípulos estavam sempre no templo louvando a Deus. É demais, né? Essa história é muito linda e muito engraçada. Eu acho engraçada porque aqueles homens, eles andavam com Jesus. Eles não eram os 12 discípulos, mas eles estavam sempre juntos com eles. Eles viram Jesus fazer muitos milagres, muitas curas, muitas maravilhas. Eles viram a ressurreição, a multiplicação dos pães, dos peixes.
E Jesus já havia dito a eles que ele iria ser morto, que ele iria ser traído, que ele iria ser crucificado, mas que ele ia ressuscitar. As mulheres da Galileia, elas viram que o corpo não estava lá. O anjo falou com elas, ela foi contar para os discípulos. Mas Jesus apareceu para eles. Eles não reconheceram, não perceberam. Jesus ainda dá uma tirada de sarro deles. Gente, como vocês são bobos. Vocês não veem que era necessário que o Cristo passasse por isso? Eles não conseguiram reconhecer. Só quando Jesus senta e parte o pão é que eles reconhecem Jesus. Eu acho que eles estavam tão preocupados, olhando tanto para as circunstâncias, as coisas não tinham saído da maneira como eles esperavam. O que eles esperavam, eu não sei, porque Jesus tinha falado. Mas eles estavam tão perturbados que eles não viam Jesus naquela situação difícil. Só depois de um bom tempo que Jesus falou das escrituras de Moisés, das escrituras dos profetas, imagina o quanto Jesus ficou lá falando, e eles não perceberam. Bom, eles ainda vão para os outros discípulos, eles falam, é verdade, apareceu para Pedro, Jesus aparece de novo, eles ainda ficam assustados. E aí eu fico pensando, o que isso tem a ver com a gente hoje, né? No meio dessa quarentena. Aqui na minha casa, eu moro em São Paulo, nós estamos, se eu não me engano, no dia 13 da quarentena, 13º dia. E eu vejo, pelas mensagens que eu recebo, os pedidos de oração que eu recebo, que tem muito cristão, tem muito crente descrente. Jesus, ele nos avisou que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele falou, olha, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus falou que nós nunca estaríamos sozinhos. Jesus falou tantas promessas. Na Bíblia tem 366 não temas. Até para o dia de hoje tem um não temas para você, não tenha medo. Por que 366? Meu marido sempre fala, porque tem até para o ano bissexto. E esse ano de 2020 é um ano bissexto, então para cada dia do ano você tem um não tenha medo, que eu sou contigo, Jesus é contigo. E muitas pessoas, inclusive cristãos, estão perturbados, estão assustados, estão com medo se vai ter provisão, se não vai ter, estão em dúvida. Meu amado, não fique em dúvida. Olha o que Jesus está falando para você em Lucas 24:38. Isso é para você hoje. Por que estão perturbados? Por que seu coração está cheio de dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu. Jesus está com você no meio dessa quarentena. Jesus está vendo as aflições que você tem passado. Deus, ele não perdeu o controle de nada. Tem gente que está até com medo de morrer. Eu vou te falar uma coisa. Se você não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, é para você ficar preocupado mesmo se você morrer. Agora, se você é um cristão de fato, que já aceitou Jesus na sua vida, para que você vai ficar preocupado? Sua vida está nas mãos de Deus. A Bíblia fala que nós não temos poder de acrescentar uma hora na nossa vida que seja. Ele tem o nosso dia guardado, ele tem a nossa hora guardada. A sua vida não depende de médico, não depende de álcool gel, não depende de coronavírus. Claro que você vai tomar todos os cuidados necessários. Aqui em casa a gente está tomando. A gente está seguindo a quarentena rigorosamente. A higiene aumentou demais. Se tem que sair na rua, quando volta, sapato lá para fora, roupa direto na máquina de lavar, a gente está tomando os cuidados. Tome os cuidados necessários. Obedeça às autoridades. Mas a sua vida não depende disso, a sua vida depende de Deus, nas mãos de Deus que ela está. Então não fica com medo. E se chegar o seu dia de partir, meu amado, a morte não é o final, não, a vida continua e é daqui para melhor, você vai para a glória, você vai para os braços do Pai. Então descansa, descansa, não tenha dúvidas do cuidado de Deus, principalmente nesse momento de aflição. Deus é socorro bem presente na hora da angústia, então não temas. Agora, se você não é um cristão, se você nunca fez a oração de ter Jesus, de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ora comigo agora. Eu vou orar e você repete essa oração. Senhor Deus,
eu aceito, eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar, para salvar dos meus pecados. E eu o reconheço como meu Senhor, como o Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, para todo sempre. Amém. E no final dessa história, lá no verso 53, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Então, no final dessa quarentena, aonde você vai estar? Você vai estar sempre no templo louvando a Deus? Porque era isso que os discípulos faziam, louvaram a Deus, não esfriaram na fé. Jesus não estava lá fisicamente, mas eles tinham certeza de que Cristo era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Estava tomando conta deles, estava de olho, estava com eles o tempo todo. Então, acho que essa quarentena vai ser, na verdade, um grande filtro na vida dos cristãos. Que você não tenha que passar por mais uma quarentena para sentir falta de ir para a casa do Senhor. Que isso venha arder no seu coração para sempre. Vontade de buscar Deus, dependência de Deus e segurança em Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.